Um dos casamentos mais comentados do cantor Roberto Carlos aconteceu há quase 40 anos. Você deve se lembrar, na década de 80, quando ele e a atriz Miriam Rios, então com 24 anos, formaram o casal do momento. Muitas águas rolaram desde então. O casal se separou. Roberto e Miriam tiveram novos parceiros e ela até foi mãe. Mas o que sempre deixou os fãs curiosos era a razão do rompimento do casal, que ficou junto por 9 anos, de 1980 até 1989. Miriam Rios então revelou toda a verdade sobre o casamento com o ídolo e curiosidades dos anos em que esteve ao seu lado. Apesar de terem terminado numa boa, parece que ficaram algumas rusgas. Já deixa o seu like e seja muito bem-vindo ao Quem, Vem para saber mais detalhes dessa história. A atriz Miriam Rios passou 16 anos longe da TV. Afastada das novelas, ela só voltou a atuar em 2018, em tramas do SBT. Nesse intervalo, ela também se tornou missionária na comunidade católica Canção Nova e teve 2 mandatos como deputada. Porém, foi como atriz que ela ficou conhecida do grande público. Aos 17 anos de idade, ela disputou um concurso de novos talentos no programa do cantor e humorista Moacir Franco, quando venceu as outras candidatas no teste de atriz, vindo a ganhar uma participação na novela da Globo O Feijão e o Sonho. Miriam Pinto Rios. Essa época realmente foi efervescente para Miriam Rios. Ela atuava em novelas de sucesso como Escravizaura e Marrom Glacé. Além disso, a vida amorosa da iniciante atriz iria sofrer uma grande reviravolta. Em abril de 1977, voltando do Rio de Janeiro de avião, ela viu sentar-se ao seu lado ninguém mais, ninguém menos que o rei Roberto Carlos. Ele reconheceu a jovem atriz que 8 meses atrás havia vencido o concurso de Jovens Talentos. O cantor puxou conversa com Miriam e até disse que havia torcido por ela. Eu tinha ganhado um concurso de atriz no programa do Moacir Franco e vivia na ponte aérea entre Rio e São Paulo. Numa dessas viagens, eu estava olhando pela janela e quando me virei, dei de cara com o Roberto Carlos sentado do meu lado. Ele e um músico dele. De repente, ele me chamou e me pediu um favor. Vou dar uma cochilada e você pode me acordar quando passar o lanche? Em seguida, ele me reconheceu. Você não é aquela menina que ganhou o concurso no Moacir Franco? Eu torci por você. Eu estava folheando uma revista com a minha primeira reportagem. E como o assunto já era esse, mostrei para ele toda a prosa, contou a atriz. Quando eu vou dormir um pouquinho, vou abaixar o banho, eu vou dar uma cochilada. Quando passar o lanchinho, você me acorda? Eu pensei, nunca, né? Vou acordar? Após a notícia de que, devido ao mau tempo em São Paulo, o avião teria que pousar em Campinas, o rei convidou Miriam Rios para ir com ele e alguns assessores de carro para São Paulo. Ela, morta de vergonha, relutou, mas acabou aceitando a carona. Na viagem, os dois conversaram muito e Roberto a convidou para conhecer Nice, a sua primeira esposa. Mas ela agradeceu e o motorista, após deixar o Roberto Carlos em casa, a levou para sua casa em São Paulo. Eu estava mesmo louca para pegar aquela carona e nunca mais eu o vi, disse Miriam Rios. Mas quis o destino que a dupla voltasse a se encontrar. E dessa vez, o cantor já estava solteiro. Ele tinha se separado de Nice Rossi, a sua primeira esposa, em 1979. Nessa época, Miriam Rios fazia novelas na Globo e também apresentava ocasionalmente o programa Globo de Ouro, onde Roberto Carlos, sempre nas paradas musicais, se apresentava. Globo de Ouro e o som da parada. Os melhores do ano, segundo pesquisa de vendagem e execução da Rede Globo em todo o Brasil. Não deu outra. Eles se encontraram nos corredores da emissora, se cumprimentaram e Roberto deu um beijo no rosto de Miriam, que relatou ter ficado paralisada. Ela era muito fã do cantor. Depois de algum tempo, eu estava gravando uma novela na Globo e fui chamada às pressas para apresentar o Globo de Ouro, porque uma pessoa tinha faltado.
E Roberto, claro, era o primeiro lugar nas paradas e nos reencontramos nos bastidores, comentou a atriz. Em primeiríssimo lugar, meu querido, meu velho e meu amigo, Roberto Carlos. Já com a paquera rolando solta, Roberto Carlos convidou Miriam para ir num show seu no Canecão, badalada casa de apresentações do Rio de Janeiro. Depois do show, fui falar com ele no camarim e ele disse que ia me ligar. Passou um tempo e ele não ligou. Ela, que não tinha dado seu telefone para o cantor, quis saber como ele iria fazer. O rei apenas respondeu que já tinha conseguido com o Boni, poderoso ex-diretor da TV Globo. Na época, eu morava numa kitnet em Copacabana bem simples e ganhava um salário mais ou menos, revelou Miriam Rios. Eu vou te ligar. Eu falei, você tem meu telefone? Eu falei, já peguei na Globo. Não pode deixar que eu já tenho tudo. Peguei, já tenho. Lógico, a Globo deve ter dado, né? Sim, no mínimo. E em abril de 1979, a atriz relatou que o telefone da sua casa finalmente tocou. Do outro lado da linha estava Roberto Carlos. Mas como já era tarde da noite, ela, totalmente sonolenta, achou que fosse um trote e desligou. Depois ele ligou de novo e o reconheci pela risada. Começamos logo a namorar. Não estou contando isso por causa do Roberto, mas acho que Deus coloca as pessoas no seu caminho. Não acho que seja coincidência, é providência, afirmou a atriz. Os dois começaram a namorar em 1979 e ficaram juntos por 10 anos. Ele queria ficar solto, queria namorar muito, mas me conheceu, se apaixonou e eu me apaixonei por ele, revelou ela sobre o início do relacionamento. No começo, mantiveram a relação em segredo por cerca de 1 ano, a pedido do rei. É que a atriz era 17 anos mais nova que Roberto Carlos e conheceu o cantor com apenas 15 anos. O namoro só começou para valer quando ela tinha 17. Como parceira de vida, a atriz foi testemunha de muitas canções do artista. Ela conta que Roberto Carlos gostava de compor de madrugada, sozinho ou com o amigo e músico Erasmo Carlos. Roberto lê a Bíblia mesmo. Ele vai lendo e tendo inspirações para as músicas. Eu testemunhei o nascimento de muitas delas. Luz Divina, Aleluia, Ele Está para Chegar. Eu participei de todas essas. Ele ficava compondo de madrugada, sozinho ou com o Erasmo. Eu ia dormir, mas às vezes ele me chamava para dar alguma opinião, revelou a atriz. Raio duradouro que orienta o navegante perdido. E ela também inspirou o cantor em músicas como Cama e Mesa, Pelas Esquinas da Nossa Casa e Eu Preciso de Você. Na canção, a atriz, lançada pelo rei em 1985, o artista falou do ciúme que sentia por conta do trabalho da esposa. Mas que tolice a minha triste tentativa em... Para me relaxar, ligo a televisão. Mas que tolice a minha triste tentativa em vão. Ela me aparece com alguém que não sou eu. Vejo noutros braços tudo aquilo que é meu, dizia um trecho da música. Miriam Rios conta que chegou a interromper por um tempo a carreira por causa do cantor que era possessivo. Ela revelou que soube que Roberto Carlos procurou a direção da TV Globo para proibir que ela fizesse cenas de beijos em novelas. Ele não gostava que eu contracenasse com outros atores, por ciúmes. Eu não sabia. Quando nós nos separamos, eu tomei um gelo da Globo. A emissora me colocou na geladeira. As pessoas perguntavam se eu não ia voltar a fazer novelas. Eu dizia que queria, mas ninguém me chamava. Eu não estava entendendo, disse ela. Miriam Rios só foi compreender a súbita escassez de convites para atuar depois de conversar com o ex-diretor da Globo, o Boni. Ele me contou, o Roberto exigia tanta coisa que você não podia beijar fulano, não podia ter cena de beijo com não sei quem, que a hora que vocês se separarem, eu falei, chega da Miriam Rios, disse ela. Eu paguei o pato. Achei um pouco de imaturidade dessas pessoas que não quiseram desagradar o Roberto.
E na hora que viram que eu não estava com o Roberto, me botaram na geladeira. Achei bastante errado, desumano. Fiquei bastante chateada com isso. Desabafou ela. Outras curiosidades do relacionamento foram as fotos sensuais que Miriam Rios fez no começo da carreira, antes de conhecer o cantor, e que causaram constrangimento ao artista. Na época, a atriz era menor de idade e havia acabado de se mudar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Capa da extinta revista masculina, ele e ela aos 17 anos. Ela afirmou se arrepender do trabalho. Comecei a ficar sem dinheiro para pagar o aluguel. E aí chegou a proposta da revista. O cachê era razoável e dava para pagar 5 meses de depósito, já que eu não tinha fiador e ainda sobrava um pouquinho. Mas é um momento da minha carreira do qual não tenho saudade, contou a atriz. É um momento da minha carreira que eu não tenho saudade, não foi confortável fazer. Depois, já namorando Roberto Carlos, ele tomou uma atitude. Comprou todas as revistas nas bancas. Mas não parou por aí não. Ele comprou também os negativos das fotos, que pertenciam à editora Block. Assim, impediu que as fotos viessem a ser usadas novamente em qualquer publicação. Não sei se é fofoca ou que o Roberto Carlos comprou todas as edições. Foi assim. Já tinha ido pra banca ou não? Já. É mesmo? Já tinha. Miriam também contou que Roberto Carlos tinha um bloqueio com a cor marrom. E por isso ela passou os 9 anos de casamento proibida de usar qualquer peça dessa cor, já que o rei tinha uma superstição sobre isso. Ela então disse que respeitava, mas assim que o casamento acabou, não hesitou em comprar peças na cor. Não usava nada marrom enquanto estava casada e nunca perguntei para ele o motivo. Não sei se foi algum trauma lá de trás, não quis saber, mas respeitei. Só usava azul marinho, preto e cinza e fui feliz assim mesmo. Logo depois que separei, comprei um sapato e uma bolsa marrons, revelou a atriz. Religioso, o casal tinha como um dos programas mais frequentes ir à igreja. Com o Roberto a gente podia estar onde quer que seja, na Europa, Estados Unidos, no México. Você tem que ir à missa. Às vezes íamos disfarçados. Ele procurava saber qual era a missa, a igreja mais perto, o horário da missa. E aí fui aprendendo com ele a importância disso, porque ele também é católico, né? Então me deu um equilíbrio muito bom para o meu emocional, contou ela. Miriam Rios relatou outros aprendizados que teve com o relacionamento. Eu sempre fui muito ansiosa, quero tudo resolver rápido, na mesma hora. Ele me ensinou que tem que dormir, pensar. Eu fui aprendendo a ser menos ansiosa e aprendi muito também sobre a importância de estudar a Bíblia. Ele estudava a Bíblia para poder fazer as músicas de mensagens. Jesus Cristo, essa luz só pode ser Jesus, isso tudo era na Bíblia. Aí aprendi com ele a importância de ter que estudar a Bíblia, a importância de participar da Santa Missa aos domingos. Falou a atriz. E ela também confidenciou que atividades simples, como ir ao cinema, eram impossíveis de fazer por conta da fama do cantor. Ela precisava aproveitar passeios públicos fora do país. Não dava para fazer mesmo. A gente só ia ao cinema nos Estados Unidos. Aqui não dava para fazer. Aqui eu nem ia para o cinema. Tinha que ser fora. Eu ia na Europa, nos Estados Unidos, revelou ela. Não dá para fazer mesmo. Inclusive a gente só ia ao cinema nos Estados Unidos. Apesar da relação longeva, que durou 10 anos, eles nunca oficializaram a união, o que deixou mágoas na atriz. Falei para o Roberto, vamos casar. Ele era solteiro porque o casamento dele anterior havia sido na Bolívia, então ele podia casar aqui no Brasil. Depois, ele se casou com a Maria Rita, e não na minha vez. Fiquei com muita raiva. A gente se separou e ele se casou. Naquele momento, não era importante para o Roberto o sacramento do matrimônio, afirmou Miriam Rios. Eu falei, Roberto, vamos casar? Depois ele casou com a Maria Rita, sim, né, da igreja. sim, mas sim, na minha vez não casou, não. Fiquei com muita raiva. Porque... Hoje, muito católica, ela admite que não agiu de maneira correta morando com o ex sem casar.
Claro que está errado morar juntos sem casar. Foi errado, tem que casar. Não foi certo. Mas até então eu estava na caminhada da minha fé. Ninguém nasce santo, declarou a atriz. Mas existe uma história não confirmada de que o casal tentou se casar na igreja em abril de 1983, em uma cerimônia secreta no Santuário Dom Bosco, em Brasília. Eles escolheram a capital federal porque foi lá que apareceram pela primeira vez em público, no dia 21 de abril de 1981. Porém, o jornal Correio Brasiliense acabou descobrindo por acaso e vazando a história. Um outro casal soube do fato na sacristia, contou a amigos e a informação chegou até o jornal. Confirmada pela irmã Carminha, da secretaria da igreja, sem saber que falava com o repórter, a cerimônia foi parar na primeira página do jornal. Era tão secreta que nem o nome dos noivos foi anotado no livro de registros. Com vazamento na imprensa, o casamento foi cancelado. Roberto Carlos pretendia fugir dos holofotes que a sua presença traz, mas o plano não funcionou. O anúncio no jornal foi o bastante para que fãs do rei se reunissem em frente à igreja para tentar ver algo. Alguns juraram que viram Silvio Santos, que seria um dos padrinhos. Chegou a polícia. O Detran desviou o trânsito da pista. Pipoqueiros e carrinhos de cachorro-quente ajudavam a fixar a multidão, que continuava aumentando. Constava num trecho da edição. No final, os documentos para a realização da cerimônia não chegaram, mas a multidão não queria nem saber. Fincava pé na porta da igreja à espera do casamento. A igreja fechou as portas, apagou as luzes, mas ninguém arredou o pé. E até as primeiras horas da madrugada, muitos ainda esperavam, dizia a matéria do jornal. Mesmo tendo se passado tanto tempo do casamento com o cantor, Miriam Rios ainda gosta de relembrar o relacionamento. O Roberto foi o grande amor da minha vida, o relacionamento mais importante que eu já tive. Não me desfazendo dos pais dos meus filhos, porque obviamente que os pais dos meus filhos me deram o meu tesouro. Disse ela, eu tenho carinho pela nossa história, muita gratidão por ter vivido o que vivi com ele. É uma história que daria um filme maravilhoso, belíssimo, só de coisa boa, de momentos bons, de aprendizado, de conhecimento espiritual como pessoa. Eu era muito menina, mas eu praticamente virei adulta casada com ele. Eu o conheci com 17 anos. Nós nos casamos e eu me separei com 30. É um tempo de amadurecimento da mulher, de adolescente para adulta. Eu aprendi muito com o Roberto. É um excelente companheiro, excelente marido e amigo. Entre quatro paredes, ele era carinhoso, caseiro, cuidava muito de mim e se preocupava em ajudar as pessoas. É um tesouro que a gente guarda para a vida, afirmou Miriam Rios. Ela ainda revelou que terminou a relação apaixonada pelo cantor, mas que no final se sentiu enganada. É que Roberto, com medo de perdê-la, escondeu que havia feito uma vasectomia e assim não podia mais ter filhos. Essa foi a razão da separação. Eu queria ter filhos, ser mãe. Aí eu soube, ele não me contava. Ele não sabia que eu sabia. Não foi fácil separar. Eu separei sofrendo, amando. Ele me amando e eu o amando. Não separei porque não gostava dele mais. Separei amando, disse Miriam Rios. A atriz confidenciou que chegou a se arrepender e até tentou voltar. Porém, Roberto Carlos já estava se relacionando com Maria Rita, a sua terceira esposa. Miriam Rios falou sobre como seu relacionamento com Roberto Carlos acabou impactando em seus outros casamentos, quando ela finalmente conseguiu ter filhos. Depois de viver um grande amor, como eu vivi com o Roberto, é difícil. Nós éramos sempre muito amigos, nos divertíamos muito. Nós vivíamos rindo e era realmente aquele encontro de almas. Aí ficou complicado. Sem querer você começa a pensar, puxa, isso não era assim, isso era assado. Então começa a não ter mais graça. Refletiu ela.
Era um amor louco. Nossa química era muito boa. Sabe aquela frase, corpo e alma juntos? Parece alma gêmea. Nós sentimos na época que um completava o outro. Tudo a gente fazia junto. A gente tinha um relacionamento muito bom. Respeito, admiração e carinho, disse ela. Separados, os dois costumam se encontrar nos bastidores da TV e de shows e mostram que têm uma relação amigável. A atriz tem o costume de frequentar a plateia dos shows do ex-marido, mostrando que não ficou nenhuma mágoa entre eles. Miriam Rios foi uma das poucas mulheres que o rei assumiu publicamente. A nossa relação é uma relação de admiração, de amizade. Hoje está limitada em encontros no camarim e viagens de navio. Roberto sempre será meu menino, que coloco no colo, dou muitos beijinhos, faço carinho. É meu amor de infância. Eu gosto de ir aos shows. Eu gosto das músicas que ele canta. Ele canta as nossas músicas. Eu gosto das músicas que ele fez para mim. As músicas que ele fez no nosso tempo são lindas. Acrescentou Miriam Rios, que ainda revelou uma curiosidade. Sempre tem alguém da minha família que quer ver o Roberto, contou ela, que garante levar os parentes até o camarim do rei. A atriz ainda assegurou que o cantor não é o único ex com quem mantém uma boa relação. Na verdade, depois do Roberto Carlos, Miriam Rios conseguiu seguir em frente, se casou de novo e até realizou o grande sonho da maternidade. Aproveitando, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Miriam Rios agiu certo de separar do Roberto Carlos? Ou ela deveria ter insistido mais nesse casamento, já que amava o cantor e o ama até hoje? O que você acha? Deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente. Não esqueça do seu like e inscreva-se aqui no Quem Quem. Participe! Mas o fato é que depois de Roberto, a Miriam Rios refez a sua vida amorosa. Entre 1990 e 1998, ela foi casada com o cirurgião plástico Edmar Fontoura, com quem teve o seu filho mais velho, o Edmar Menck, de 28 anos. Meu filho, que é músico, tem um perfil bacana, uma pegada diferente. No primeiro EP que ele fez, foi dirigido pelo Rapper X. Ele mora no Rio com o pai para estudar música. Ele deixou a faculdade de engenharia e optou pela carreira artística. Não era aquilo que ele gostava. Agora ele vai se formar como produtor, comentou Miriam Rios. E depois do casamento com Edmar, a atriz se casou novamente, dessa vez com o ator André Gonçalves, com quem ela esteve entre 1999 até o ano de 2002. Com ele, ela teve o caçula, o Pedro Arthur, hoje com 23 anos. O rapaz, que pretende seguir os passos dos pais famosos, já faz aulas de canto e também investe na carreira de ator, depois de alguns pequenos trabalhos no teatro e na televisão, como uma participação na série Mr. Brown. Eu e André somos super amigos. Estamos sempre nos falando e procurando o melhor não só para o nosso filho, como para a Manuela e Valentina, filhas dele. Ele vibra e torce pelo meu sucesso, assim como eu vibro com o sucesso e talento dele, comentou a atriz. Também mantenho uma relação muito boa com o pai do meu filho mais velho. Edmar Fontoura está casado há 15 anos, tem uma outra filha e continua sendo o cirurgião plástico preferido, falou ela em entrevista. No entanto, pelo menos pelas redes sociais do Roberto Carlos, é notória a ausência da ex-esposa. Já as outras ex, a Maria Rita e a Anice Rossi, ambas falecidas, aparecem como lembranças do artista, assim como amigos e filhos. Miriam Rios já questionou a falta de fotos dela no perfil do ex-marido. Um seguidor da atriz também fez o mesmo questionamento por meio de uma caixinha de perguntas. Por que o Roberto Carlos tem foto com as outras mulheres dele, menos com você? Ele tem mágoa de você? Escreveu o internauta. A atriz respondeu que era uma boa pergunta. Parece que tem, não é? Por que será que só não tem fotos comigo? Questionou ela.
A gente não sabe, mas apostamos que o rei, sempre discreto com a vida íntima, não gostou da exposição que a atriz fez da relação dos dois, mesmo depois de 35 anos. Por vezes, a Miriam Rios é acusada de usar o nome de Roberto Carlos para se promover, mas ela nega. Sou separada do Roberto há 30 anos. Falam, não tem outro assunto, ela não sabe ser ela. Não quero me promover em cima disso. É a minha história de vida. Eu o conheci com 17 anos, separei aos 30. Era adolescente, me tornei mulher, explicou ela. Já há bastante tempo que a atriz não aparece com ninguém publicamente. Em 2019, ela revelou que já estava há 17 anos sem beijar na boca. Nunca mais namorei. Faz 17 anos que não namoro, sem beijar na boca. Já pensou na hora que eu pegar um namorado? Vai ser maravilhoso, contou Miriam Rios. 17 anos sem namorar? Como que pode? Sem nenhum namorado, gato? Nem o namorado. Mas como assim? Será que o Roberto Carlos deixou uma marca tão profunda assim na atriz? O que você acha das revelações nada discretas que a Miriam Rios andou fazendo dos anos que esteve casada com ele? Já deixa o seu like e compartilha a sua opinião com a gente. Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no card, que é sobre o grande amor de Roberto Carlos. Basta clicar aqui nesse card que você vai saber um pouco mais dos relacionamentos do cantor e descobrir também quem foi a mulher que ele mais amou na vida. É um vídeo super interessante, vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.